Sextou, torcedor do Gigante da Colina, mas o clima tá longe de ser tranquilo nos bastidores do Vasco. O dia começou quente, daqueles que fazem a gente parar tudo para entender o que realmente está acontecendo dentro do clube. Tem situação envolvendo o jogador que não gostou nada de sair de campo, postagem nas redes sociais que deixou todo mundo confuso e até preocupado, além de movimentações importantes pensando no que vem pela frente na temporada. E olha, não é pouca coisa não. Começando pelo assunto que mais repercutiu nas últimas horas, o nome da vez é Andrés Gomes. O colombiano, que vem sendo um dos jogadores mais ativos do elenco, chamou atenção não só pelo que fez dentro de campo, mas principalmente pela reação quando foi substituído. Quem assistiu ao jogo percebeu na hora que ele não saiu nada satisfeito. Teve chute em banco, garrafinha jogada no chão e um semblante de revolta que não passou despercebido por ninguém. E não parou por aí. Depois da partida, já fora das quatro linhas, veio o que muita gente considerou ainda mais estranho. O jogador publicou uma imagem nas redes sociais que rapidamente viralizou entre os torcedores. Uma arte feita com inteligência artificial, cheia de elementos simbólicos e aberta a várias interpretações. Na imagem, ele aparece em destaque, com uma espécie de postura de protagonismo, enquanto outros nomes do elenco surgem ao redor com expressões diferentes. É aquele tipo de postagem que levanta mais perguntas do que respostas. A grande questão que fica é: o que Andrés Gomes quis dizer com isso? Tem gente que interpreta como um desabafo, outros veem como um sinal de insatisfação com o momento dentro da equipe. E quando a gente junta essa publicação com a reação dele no banco de reservas, fica difícil não imaginar que existe algum incômodo ali. Ainda mais quando se trata de um jogador que tem ambições grandes, como buscar espaço na seleção e garantir presença em competições internacionais importantes. Aliás, falando em seleção, o colombiano acabou de ser convocado novamente. Isso mostra que, apesar de qualquer polêmica, o desempenho dele ainda é valorizado fora do clube. Só que, ao mesmo tempo, essa busca por destaque individual pode acabar pesando em momentos como esse. O jogador quer estar em campo, quer aparecer, quer decidir. E quando isso não acontece, a frustração vem forte. Agora, do outro lado, existe também a visão da comissão técnica. Em um elenco competitivo, com várias opções, decisões precisam ser tomadas durante o jogo. Substituições fazem parte, mesmo quando envolvem jogadores importantes. E aí entra um ponto delicado: como o grupo reage a esse tipo de situação? Porque uma coisa é o atleta ficar chateado internamente, outra bem diferente é demonstrar isso de forma tão clara, ainda mais publicamente depois. Enquanto essa situação segue repercutindo, tem outro nome que vem ganhando cada vez mais espaço e moral com a torcida: Johan Haas. O camisa 10 chegou cercado de expectativa, mas poucos imaginavam que ele teria um impacto tão rápido. E o mais interessante é que ele não parece sentir o peso da responsabilidade. Pelo contrário, quanto mais participa do jogo, mais cresce dentro de campo. Os números ajudam a explicar esse momento. Haas já se destaca como um dos principais criadores da equipe, liderando em assistências e participações ofensivas. Mas mais do que estatística, é o jeito que ele joga que chama atenção. Sempre procurando o passe certo, participando da construção e aparecendo em momentos importantes. É aquele tipo de jogador que dá ritmo ao time e faz a bola chegar com qualidade no ataque. E isso acaba criando um contraste interessante dentro do elenco. De um lado, um jogador em ascensão, ganhando confiança e espaço naturalmente. Do outro, um atleta que, apesar de qualidade, demonstra sinais de insatisfação com algumas decisões. São situações que fazem parte do futebol, mas que precisam ser bem administradas para não virar problema maior lá na frente. Enquanto isso, o elenco segue trabalhando forte pensando no próximo compromisso. O clima no centro de treinamento é de foco total, principalmente depois do último resultado. Os jogadores que não atuaram ou tiveram poucos minutos foram a campo, enquanto os titulares passaram por atividades de recuperação, já visando o desgaste da sequência pesada de jogos. E o próximo desafio não é qualquer um. O confronto que vem por aí pode mexer diretamente com a posição do Vasco na tabela.
É aquele jogo que vale mais do que 3 pontos, porque pode mudar completamente o cenário do time na competição. Uma vitória coloca o clube em uma situação bem mais confortável e aumenta a confiança para a sequência da temporada. E no meio de tudo isso, a torcida acompanha cada detalhe, cada movimento, cada postagem. Porque quando o assunto é Vasco, qualquer pequeno sinal vira motivo de debate. E não é para menos, a fase exige atenção, equilíbrio e, principalmente, decisões certeiras dentro e fora de campo. E como se já não bastasse toda essa movimentação nos bastidores, o Vasco também começa a olhar com mais atenção para o cenário internacional, já que a fase de grupos da Copa Sul-Americana está batendo na porta. E, sendo bem direto com você, torcedor, o caminho que apareceu para o Gigante da Colina nessa competição é, no mínimo, animador. Não dá para dizer que será fácil, porque futebol sul-americano nunca é simples, mas é inegável que o grupo abre uma boa oportunidade. O Vasco caiu em uma chave que coloca frente a frente equipes de diferentes estilos e níveis de dificuldade. Entre elas, um velho conhecido do futebol continental, tradicionalíssimo e sempre competitivo, que é o Olímpia. Um clube que carrega história, peso e que costuma complicar a vida de qualquer adversário, principalmente em jogos mais decisivos. Não é aquele tipo de confronto que permite relaxar em nenhum momento. Além disso, aparecem também adversários que, no papel, são menos badalados, mas que podem surpreender se não forem levados a sério. E é aí que mora o perigo. Muitas vezes, essas equipes entram sem tanta pressão, jogam mais soltas e acabam criando dificuldades justamente para quem tem a obrigação de vencer. Por isso, a concentração precisa ser máxima desde a primeira rodada. A estreia fora de casa já promete ser um teste interessante. Começar longe de São Januário sempre traz um grau maior de dificuldade, ainda mais em competições continentais, onde o ambiente costuma ser mais intenso. Depois, o time terá a chance de fazer 2 jogos seguidos no Rio de Janeiro, o que pode ser um fator determinante para encaminhar a classificação. Só que existe um ponto importante que o torcedor precisa ter em mente desde já. Apesar da relevância da Sul-Americana, o planejamento do Vasco para a temporada não coloca essa competição como prioridade absoluta. O foco principal segue sendo o Campeonato Nacional e a Copa do Brasil. Isso significa que, em alguns momentos, o treinador pode optar por rodar o elenco, preservar jogadores e administrar o desgaste físico. E isso não é demérito nenhum. Pelo contrário, faz parte de uma estratégia pensando no longo prazo. O calendário é apertado, os jogos são constantes e o risco de lesões aumenta quando não há esse controle. Então, é bem possível que a gente veja formações alternativas em algumas partidas do torneio continental, principalmente fora de casa. Mesmo assim, pela qualidade do grupo e pelo nível dos adversários, o Vasco entra com totais condições de brigar pela liderança da chave. E terminar na primeira posição faz toda a diferença, já que evita etapas adicionais e facilita o caminho nas fases seguintes. É aquele tipo de detalhe que pode mudar completamente o rumo da campanha. Enquanto o time se prepara para esses desafios, outro assunto que chama atenção envolve um velho conhecido da torcida, mas que hoje vive um momento bem diferente longe de São Januário. Pablo Vegetti, que já foi peça importante, agora enfrenta uma fase complicada no futebol paraguaio. E quando a fase não é boa, a cobrança aparece, e aparece forte. Nos últimos jogos, o atacante tem sido bastante criticado por conta das oportunidades desperdiçadas. Não são lances simples, mas são aquelas chances que um camisa 9 precisa aproveitar para ganhar confiança e manter a moral lá em cima. Só que a bola não está entrando, e isso começa a pesar não só no desempenho dentro de campo, mas também na relação com a torcida. A situação fica ainda mais delicada quando se observa que ele nem sempre tem permanecido até o fim das partidas. Em alguns jogos, acaba sendo substituído antes, em outros começa no banco, o que mostra claramente uma perda de espaço dentro da equipe. E no futebol, a confiança é tudo. Quando ela diminui, recuperar o melhor nível se torna um desafio ainda maior. Outro detalhe que chama atenção é a forma como ele vem sendo tratado por lá. Em vez de ser lembrado pela sua nacionalidade de origem, muitos já o rotulam de outra forma, o que mostra como a percepção sobre o jogador mudou rapidamente.
Isso é reflexo direto do momento dentro de campo, onde o rendimento acaba sendo o principal fator de avaliação. E quando se coloca tudo isso na balança, fica aquela reflexão inevitável. Será que ainda existe espaço para uma reviravolta na carreira dele por lá? Ou estamos vendo um ciclo que pode estar chegando ao fim mais cedo do que o esperado? São perguntas que ficam no ar, principalmente para quem acompanha de perto e conhece o potencial que ele já demonstrou em outros momentos. Enquanto isso, no Vasco, o cenário segue sendo de construção, ajustes e muita expectativa. Entre polêmicas, destaques individuais e desafios importantes pela frente, o clube vai desenhando seu caminho em uma temporada que promete ser intensa do começo ao fim. E dentro desse cenário todo, o que mais chama atenção é como o ambiente pode mudar rapidamente no futebol. Em poucos dias, um jogador pode sair de herói para questionado, enquanto outro assume protagonismo e vira referência técnica dentro do time. Esse equilíbrio emocional do elenco vai ser fundamental para o Vasco conseguir sustentar uma boa sequência, principalmente agora que os jogos começam a ganhar ainda mais peso. A comissão técnica sabe disso e, internamente, o trabalho não é só tático ou físico. Existe também uma preocupação clara com o lado mental dos atletas. Situações como a de Andrés Gomes precisam ser tratadas com cuidado, porque podem tanto servir como combustível para evolução quanto virar um problema de grupo se não forem bem administradas. E esse tipo de gestão muitas vezes faz toda a diferença lá na frente. Ao mesmo tempo, o crescimento de Johan Haas traz uma espécie de respiro positivo. É aquele jogador que, quando está bem, contagia o restante do time. A confiança dele com a bola no pé, a maneira como participa das jogadas e se apresenta o tempo todo ajudam a dar mais fluidez ao jogo do Vasco. E quando você tem um meia em boa fase, o ataque naturalmente passa a produzir mais. Só que nada disso vai adiantar se o time não conseguir transformar desempenho em resultado. O próximo jogo é praticamente um divisor de águas nesse início de trajetória. É confronto direto, é disputa por posição na tabela e é também uma chance de mostrar força diante da torcida. São Januário deve ter um papel importante nisso, criando aquele ambiente que só o torcedor vascaíno sabe fazer. E é justamente nesses momentos que a resposta do elenco precisa aparecer. Não só na parte técnica, mas também na atitude dentro de campo. Marcação forte, concentração do início ao fim, principalmente, eficiência nas oportunidades criadas. Porque em jogos equilibrados, quem aproveita melhor as chances normalmente sai com a vitória. E enquanto a bola não rola, o torcedor segue atento a cada detalhe, tentando entender os sinais que o time vem dando. Entre polêmicas, boas atuações e expectativas altas, o Vasco vai construindo sua história nessa temporada, com capítulos que mudam rapidamente e deixam claro que ainda tem muita coisa para acontecer daqui para frente. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, uma movimentação surpreendente começa a ganhar força e agitar torcedores. O Vasco estaria disposto a protagonizar uma das investidas mais ousadas dos últimos anos. A informação que circula entre dirigentes e pessoas próximas ao clube aponta que o presidente Pedrinho teria recebido um sinal verde decisivo de La Masia para avançar em um negócio de impacto imediato. O alvo? Nada menos que Hulk, principal nome do Atlético Mineiro. Segundo relatos que correm nos corredores, a liberação de verba teria sido determinante para que o Vasco considerasse pagar a pesada multa rescisória, estipulada na casa dos 60 milhões. A cifra, considerada fora da realidade recente do clube carioca, chama atenção justamente por indicar uma mudança de postura, de um time mais cauteloso financeiramente para um protagonista agressivo no mercado. Internamente, o possível movimento é tratado com cautela, mas também com empolgação. A chegada de um jogador com histórico, a força física e a liderança de Hulk seria vista como um divisor de águas, tanto dentro quanto fora de campo. A diretoria entende que, além do impacto técnico, o nome do atacante teria potencial de mobilizar a torcida, aumentar receitas e recolocar o Vasco em evidência nacional. Do lado do Atlético Mineiro, o assunto ainda é tratado como especulação, mas não passa despercebido.
Pessoas ligadas ao Clube Mineiro admitem que, diante de uma proposta que envolva o pagamento integral da multa, pouco poderia ser feito para segurar o jogador. Enquanto isso, a torcida vascaína já começa a se dividir entre incredulidade e esperança. Nas redes sociais, o rumor ganha força a cada hora, alimentado pelo desejo de ver um grande nome vestindo a camisa Cruz Maltina. Resta saber se essa movimentação ousada sairá do campo das especulações para se tornar realidade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.